Viva! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Canto do Porto, podcast do 00, onde discutimos a atualidade azul e branca. O meu nome é Pedro Fragoso e estou, como habitualmente, com o Paulo Silva. Olá, Paulo. E viva, Pedro, tudo bem? Viva, Silva. Chamei-te, Paulo, a ver se tu dizias alguma coisa, mas... Eu ainda pensei em não responder. Quem? Mas ainda bem que não registrar a provocação. Estamos a gravar o primeiro Canto do Porto de 2026. Bom ano civil a todos, se bem que esse, como sabem, acho que quem ouve isto é o ano que menos interessa, o ano desportivo é o que mais nos preocupa. Estamos a meio, mas vamos lá então a mais um Canto do Porto. Hoje não estou sozinho com o Silva, temos um convidado especial, Jorge Bertocchini, bem-vindo. Olá, obrigado. Obrigado por teres aceitado o convite. Obrigado eu. Porta 19, culpa do Cavani, Baias e Barones, apresenta-te como portista. Do alto da minha nanocelebridade, sim, tive um blog durante muitos anos chamado Porta 19, depois shiftei para um registro um bocadinho mais audiovisual, mais a parte do áudio. O visual foi muito episódico, com dois bons amigos, ou melhor, com um bom amigo e o Silva. E depois... Eu estava onde é que está a confiança. E agora estou numa sabática, num pousio, retiro, para pensar um bocadinho na minha vida futebolística. Estava cansado já, então vamos parar um bocadinho. Mas ainda bem que acedeste a essa de vez em quando, para desenjoar nesse pousio. Sim, para desenjoar. E vieste aqui. Eu não sabia que era para vir fardado, como quem está a ver este episódio já percebeu, mas peço desculpa, falhei. Great minds. É isso. Não, eu estou completamente... Vou tentar não destoar agora no resto do episódio. Hoje temos muita coisa para falar. Temos Santa Clara, temos a antevisão do jogo da Taça de Portugal. Falaremos mais para o fim, figura da semana, memória da semana, mas também uma entrevista de Farioli, o jogo da equipa B, Tiago Silva ainda com algumas e também um novo reforço polaco. Vamos tentar... Diz lá o nome dele? Petrozewski? Será que... Mas eu não faço ideia, meu polaco. Eu acho que vai ser espetacular. Mais uma vez, eu acho que fazem de propósito. A equipa de voleibol também contratou uma jogadora polaca, 34 anos. Eu acho que agora é o grande filão. É mãe dele? Pode ser. Como o Anderson também veio para cá, também trouxe a mãe para poder ter visto e tudo. Não. Mas o Jardel trouxe a mulher. Na altura, trouxeram o Miel Karski para fazer companhia ao Wozniak. Não sei se... Acho que ele estava muito sozinho. Estava muito sozinho. Noite louca do Porto. Aquele bigode precisava de... aquele cabelo. Companhia. Santa Clara. Antes do Santa Clara, deixa-me fazer aqui só as honras ao Bertocchini. Como é que estás a ver este ano desportivo, esta época? Como é que estás a viver este? Principalmente, acho que todos os esportistas dizem sempre isto. Depois daquele ano 24-25. Não, é verdade. Começam sempre assim a frase. E é verdade. Depois daquele trauma do ano passado, ou da época passada, estarmos neste momento, a meio do campeonato, com 4 golos sofridos. Um futebol que relaxa, pelo menos pela capacidade daquela malta perceber o que tem de fazer e perceber o que tem de fazer nos momentos que tem de fazer. Só faz que eu vá passar, como vocês já me conhecem, que eu vá passar a segunda volta toda agarrado ao coração a pensar quando é que vamos sofrer um golo, quando é que vamos perder um jogo, porque vai acontecer. E até agora não aconteceu e está a ser uma surpresa bastante agradável, Farioli, sinceramente. De facto é uma das marcas distintivas deste Porto, saberem o que é que fazem em campo, uma confiança. Não é um futebol espetacular, acho que não, mas foi um back to basics depois de todo aquele tumulto do ano passado, da entrada do Vítor, a saída do Vítor, a entrada principalmente do Anselmi e a maneira como ele abanou a equipa da pior maneira possível, como terremoto no Japão. Fazer um reset à cabeça daquela malta. E o Silva, ano passado, discordámos muitas vezes em relação à necessidade de novos elementos no plantel, de elementos que dessem um bocadinho de estabilidade mental, estabilidade em jogo, para saber parar quando é preciso parar, para saber avançar quando é preciso avançar. E nós este ano sabemos isso, eu diria ad nauseam, que mostramos durante os jogos. É preciso parar um bocadinho, malta, vamos parar um bocadinho, vamos acalmar, volta ao início, começa a jogada que está trabalhada, a jogada com a variante C, mas as jogadas estão estudadas e estão trabalhadas. Às vezes pode correr melhor, pode correr pior. O jogo não é entusiasmante, mas é eficaz. E depois também há outra coisa que é, e passando já para o Santa Clara, o Porto, não sei se é a equipa que mais faltas faz no meio campo adversário, mas o Porto é
há uma loucura, uma obsessão por travar rapidamente o jogo, ou recuperar a bola, ou então fazer falta. Isso é uma coisa que o ano passado não existia de todo. Isso é uma questão também de posicionamento dos jogadores e da própria mentalidade, mas também é preciso assinalar, é preciso perceber que essas faltas são marcadas, ao contrário, por exemplo, do Santa Clara e ao contrário de muitos outros clubes que têm jogado contra nós, e eu não gosto de ser desses gajos, mas há uma agressividade muito mais intensa, tem havido, dos outros clubes perante nós, exatamente pela nossa capacidade de fazer isso, muitas vezes sem falta, mas também recorrendo à falta quando é preciso, e tem-se notado isso este ano, sim, é uma das marcas de Fariola que já vinha um bocadinho do tempo do Sérgio, essa mentalidade é que faz com que as pessoas gostem também do jogo, mais até do que o ataque avassalador e a criação de oportunidades ínfimas. Acho que tem funcionado muito bem. Silva, Santa Clara, o Porto acho que não faz um grande jogo, acho que tem, mas depois tem uma marca que é não permite praticamente oportunidades. A maior parte dos remates de Santa Clara são todos remates fora da área, é sempre o Porto com aquela marca muito interessante de não permitir aquela métrica relativamente, não é nova, mas que o futebol moderno vem dos golos esperados. É sempre muito baixa por parte dos adversários. O Santa Clara não queria perigo, apesar de na segunda parte ter subido um bocadinho mais no terreno e o Porto também ter recuado depois do golo, mas não sei se concordas, acho que era muito importante ganhar aquele jogo, fruto do que tinha acontecido em Barcelos 2 dias antes, por ser o último jogo da primeira volta, por quase ser um final de ciclo, visto que nos 10 dias ou de 15 dias a seguir não existir jogos competitivos, era muito importante o Porto ganhar e o Porto fê-lo. Lá está, nós falamos aqui muitas vezes, não há nota artística, mas não há nota artística do ponto de vista técnico, se quiser um observador externo, mas cumprem à risca o que é para fazer. Sim, e acho que a importância de ganhar o jogo ficou muito clara na forma como nós festejamos aquela vitória. Pareceu claro para toda a gente que aquela era dos jogos, eu dizia, num grupo que tenho com este fungo, porque isto é um fungo. Então é como se tivesses um fungo nas unhas, né? Agora está porreiro, está... E nunca me chamou fungo. Nem a mim, acho que não, depois dás por ela e dizes, ei, outra vez. Mas cá está este. Não, nem isso. Mas eu acho que é carinhoso. Mas acho que foi com ele. Que sim. É sempre carinhoso. É um funguinho. É os sobrinhos do Pato Donald, o funguinho do vizinho. E o primo que mora longe. Então, toda a gente queria ganhar. Havia 3 resultados. Era ganhares por muitos, ganhares ou ganhares metade casca, não é? Pronto. Um dos 3 resultados nós tínhamos que conseguir e conseguimos. Eu acho que o lance mais perigoso do Santa Clara é um canto que vai muito em cima da baliza, que o Diogo desvia e depois eles chutam do meio campo, a coisa que o valha. E não há mais nada. E isso é marca de Farioli. Percebo que a primeira parte tenha sido mais complicada, a malta gostou pouco da primeira parte, mas mesmo nessa nós podíamos ter feito golo. Aquele lance do William merecia muito golo. Merecia que ele, por exemplo, tivesse deixado a bola para o lado para o PP, que eventualmente poderia falhar, porque é o PP, mas talvez não, mas estava em melhor posição, mas ele quis concluir, pareceu-me bem. Mas era aí. E eu acho que essa é uma preocupação que Farioli deve ter, se já não tem de certeza, que é nós temos que ser eficazes. O nosso futebol implica eficácia. Ninguém cria contra nós. Nós não criamos 80 oportunidades por jogo e, portanto, não podemos falhar 10 em cada 20. Não dá. Tem que ser um bocadinho mais eficaz e isso teria resolvido a partida. Quanto à nota artística, ela não é vulgar nos nossos jogos e naquele não podia ser. Aquele campo é impraticável. Não dá. Para mim o Santa Clara é a equipa mais chata. Naquele contexto, deve ser das equipas mais chatas do futebol português não só porque o Santa Clara, por exemplo, ao longo de vários anos tem tido um perfil de treinadores e isso aí saúda-se a coerência, porque, por exemplo, nota-se que noutros clubes passa-se por exemplo, agora o AFS de João Pedro Sousa para João Henriques, mas o Santa Clara nisso é bastante coerente ao longo dos anos. E então este Santa Clara de Vasco Matos é uma equipa muito difícil de defrontar, principalmente ali,
questões do terreno, mas também as questões da própria equipa, da forma como a Sim, mas como tem muito está a ver com o montada. terreno. Eles sabem que a bola não vai direto, que a bola vai aos saltos. É muito chato jogar. Eu não sei qual é foi. muito escorregadio. Sim, e houve um dos nossos jogadores, eu acho que foi o PP, que na Flash disse isso mesmo. O campo é difícil, tu desconfias de ti e dos teus colegas, tu nunca sabes, o passo vai sair bem, porque aquilo vai saltar um bocadinho e vai-lhe bater na canela. E é canto. Ai, É não, muito. desculpa. Sim, é canto. Se bater na canela de um jogador adversário Sim. e sair pela linha de fundo do Santa Clara é canto. Mas- Contra nós não foi, mas Neste caso também nos ajudou agora, porque o guarda-redes também, não sei se foi escorregou, a umidade dos Açores. não faço ideia. Aquele gol é um gol de apanhados, como é evidente. Mas- Embora mas- seja uma não, execução mas técnica marcaste. fantástica. de mas Jorge. marcaste. Queria Mas só marcaste. deixar aqui que não é para Não, qualquer um endossar aquela bola com aquela qualidade para dentro da Sim, baliza. claro. Depois não estava fácil. Não, foi uma oferta que desbloqueou o jogo. Eu não sei se nós o confio que o desbloquearíamos de qualquer forma, mas não era possível ter uma nota artística e fazer um grande jogo naquele relevado. Queria só deixar para discussão para vocês, nomeadamente para o Jorge. Eu começo a achar que nós vivemos muito ao ritmo Frode, para ser mais fácil, que é, não tem a ver com o ritmo, porque o ritmo dele é sempre elevadíssimo. Ele corre, cansa, é evidente. Mas nos jogos em que, pelo campo, pela disposição, nos jogos em que ele joga melhor, não é corre mais, ele corre sempre igual, mas em que ele joga melhor, em que as decisões lhe saem melhor, em que a bola gosta mais dele, nós jogamos melhor. Nós também jogamos melhor. Ele é o nosso... Não acho que seja a bitola, é o nosso... Incrivelmente é o nosso fator de desequilíbrio, isto é, nós sabemos que o William vai tentar desequilibrar, nós sabemos o que é que o PP vai fazer, eu sei o que esperar de Rosário, de Varela, do Mora, da racionalidade do Gabri, mas do Frodo não. Eu não sei se as rupturas, as transições, o transporte de bola lhe vai correr muito bem neste jogo, e se lhe correr muito bem nós jogamos bem. Ou se lhe vai correr um bocadinho menos bem, ele vai se atrapalhar mais vezes e vai perder mais bolas, que depois vai recuperar, a seguir outra vez, ele próprio, e aí nós temos uma nota artística menor. Nos Açores não era possível sequer avaliar, então, porque a bola ia aos repelões e aos saltos, e era muito difícil fazer isso. E passando a palavra ao Jorge, é engraçado falares disso, porque é muito curioso essa tua avaliação. Eu concordo, assim, Não. Sim, concordo, é verdade. Mas até porque eu acho que o Frol tem muita coisa ainda a melhorar, principalmente na tomada de decisão. Claro que sim. Mas é engraçado, E porque é o jogo rematar de cabeça para dentro da baliza. matar de também. cabeça, sim. Mas o jogo contra o Braga, porque depois também é uma questão que é se ele é bem anulado ou não por parte dos adversários. Eu acho que é o jogo contra o Braga em que ele é muito bem anulado, em que ele não faz grande diferença, e depois é aquela substituição em que muda com Gabri para a direita e ele fica outro jogador, porque o Porto mudou e Farioli mudou e o Braga teve de mudar a forma de defender acho que também o Froholt e aquela posição. Portanto, é muito curioso falares disso. Jorge, como é que tens visto Froholt e como é que vês o jogo do Santa Clara, mas também outros aspectos que queiras... O jogo do Santa Clara, eu concordo com o Silva, não era um jogo para espetacularidade, era um jogo para ganhar, e com tudo o que trazia. Sentiu-se logo no aeroporto, à saída. Porque... Sim, eu sou um pessimista crónico, e qualquer tipo de euforia à 16ª, 17ª jornada cria-me alguma urticária. É como aos olés. Como aos olés, como aquela malta que diz, ganhas então delas campeão. Era matá-los. Mas Well, pronto. Mas de qualquer maneira, o jogo foi mais uma imagem de aproveitar uma boa oportunidade, uma oportunidade que caiu, foi do céu, mas foi das mãos do Batista, e que tu consegues marcar um golo em que podia não estar a ser fácil, mas a partir do momento em que tu marcas o golo, tu sabes que a equipa sabe o que vai fazer. Sim. E tu sabes que, e tu que já acompanhaste, e todos acompanhamos épocas gloriosas, internas ou externas do nosso clube, em que com o Mourinho tinhas aquele 6-8-10 ou 6-8 e híbridos de 10, tinhas isso com Josualdo, tinhas isso tiveste isso ao longo de vários anos, tiveste isso com Vilas Boas, por exemplo, em que tu tinhas um homem que era mais 6, tinhas um homem que era mais 8, tinhas outro que ia sendo um bocadinho 10. E eu acho que o Froholt é essencial na equipa, e o Silva outro dia dizia, queremos substituir o Froholt ou criar uma redundância dentro do plantel do Froholt. Não há. E neste momento no plantel tu não tens.
e podes tentar ir ao mercado para arranjar alguma coisa, não vai ser fácil porque Frolds não há assim tantos. Não, mas daí eu ter dito, não sei se foi no episódio anterior, que o Porto precisa de um médio. Porque, assim, para já nós estamos relativamente a salvo de ondas de lesões, mas, por exemplo, olhamos para o Sporting, olhamos até para o Benfica. O Sporting tem sido um caso mas o Sporting já é a segunda extremo, época consecutiva. Para nós, no início da época em que sim, também. Sim, também, mas imagina que Frollt, ou seja, o plano terá de ser porque não tens, porque o Frollt é o fiel. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Mesmo tu tendo um jogador atrás, seja o Varela ou seja o Rosário, que são jogadores diferentes, que dão coisas diferentes à equipa, depois podemos falar um bocadinho disso, até porque pela figura. Sim. Mas e com o jogador que está à frente deles, que é sempre, por natureza, mais episódico na produtividade. Um Gabriel ou um Mora nunca vai ser uma pessoa constante durante todo o jogo. Não, vai ser um tipo que vai criar o espaço, ou vai construir o espaço e encontrar um espaço para conseguir produzir, mas vai andar à procura dele. O Frollt cria as possibilidades para que esse espaço possa acontecer também. E Frollt nota-se muito mais quando fisicamente está apto. E quando digo apto, pronto para 90 minutos em grande nível. E estava muito mais no início do ano do que está agora, como é evidente. Teve uma sobrecarga bastante grande. E ainda vai ter, não sei se a Dinamarca agora vai ser. Tenho notado algumas vezes. Sim, especialmente no Dragão. Especialmente no Dragão tenho notado, porque chegas aos 70 minutos e tu notas que o Frollt está a começar a cair. Como se via com o Meireles aqui há uns anos. Mas não achas que isso também faz um sprint aos 90 e não sei o que. Sim, mas não achas que isso já é mais consciente? Ou seja, não sei se é a gestão dele. Se é a gestão da equipa técnica a dizer, olha, tens que é possível, mas também fazem essa gestão exatamente porque tu não tens outra pessoa que vais lá pôr. Pois. Porque tu para colocares um tipo em vez do Frollo durante o jogo, no plantel que tens, tu pões lá o Eustáquio e aquilo... Eu não sei se não é a posição menos rodada, tirando guarda-redes e se calhar centrais, porque há muito que os laterais estão sempre a retrocar nas substituições, de jogos para jogos, os extremos também, o ponta de lança também, o 6 também, o ponta de lança também já foi alvo de alguma. O Frollt é mas eu e aliás o Pedro disse isso, estávamos a falar de onde é que vamos gastar as fichas no mercado de inverno, acho que no episódio passado, e o Pedro estava a dizer que nós precisávamos de um médio. Eu também acho que sim. Deixa-me adivinhar, tu queres um lateral esquerdo? Eu quero um lateral esquerdo, mas não... Ele tem uma obsessão com laterais. Há anos que... 142 laterais esquerdos. Não, mas eu não acho, e sobretudo não vejo possibilidade de nós olharmos para o mercado e dizermos nós precisamos de uma alternativa a este moço, porque o que ele dá à equipa não é reproduzível. É a velha discussão que nós temos há anos, Jorge, que é, ok, então agora vamos substituir o Messi. Não dá, não é? Não é possível. Sim, mas consegues arranjar um sucedâneo que te consiga pelo menos colmatar a falha durante algum tempo. Ou dar outra coisa, porque mesmo assim a equipa tem que substituir o jogador. E se tu precisares de jogar sem o Frodo, o que tu tens é que jogar de maneira diferente. Aquele meio campo não pode funcionar como funciona com ele, porque então, ele tem características que são irrepetíveis e irreproduzíveis. Eu não quero dizer que não há ninguém no mundo que não corra como... Não sei, deve haver. Eu não sei se nós conseguimos ir buscar assim e, sobretudo, no mercado de inverno, conseguimos ir buscar e formatar de maneira a que seja uma alternativa que nos permita jogar da mesma maneira, tirando o Frodo e pondo outro tipo, um bocadinho pior, porque ele pode ser um bocadinho pior ou um bocadinho melhor. Porque eu acho que a equipa, aí, quando isso suceder, e pode suceder, vai ter que ser ela própria um pouco diferente, porque vai ter que adaptar o Pablo ou o Eustáquio ou a pessoa que vai. Eu acho que nesse caso temos que substituir e jogar com 6 Gabri e Mora e jogar de maneira diferente. Eu ia falar, ia propor, não ia propor isso, porque eu acho que não, enquanto o homem não estou a ver que funciona, mas não estás a ver, não estás, desculpa, eu estou habituado a isto, sabes, foram 8 anos, Pedro, não, à vontade, eu estou aqui constante, em que outra pessoa também estava um bocadinho mais calada, normalmente, era assim um bocado, mas não, quando eu calma. Exato. Mas nunca conseguimos, eu não consigo, com o Farioli, antever a possibilidade de mudar para um sistema diferente no meio campo, pela ausência de Frollo, em mudar para um duplo pivô, mudar para ter 2 homens atrás. Não, mas podes mudar para um jogador. Será sempre Pablo, não é? Sim, mas o jogador que joga na posição, neste 4-3-3, na posição do Frollo, pode dar outras coisas que o Frollo não dá. Certo. E sobretudo não vai dar algumas que ele dá. Pois, está bem. Mas para isso tens de ir buscar alguém. Por isso Tu não podes pegar no João Teixeira da B e colocá-lo lá. Não, ou não podes pegar no Eustáquio e colocá-lo lá. Porque não tens. O meu ponto é o Rosário ali não rende tanto como rende a 6 ou como rende atrás. O Eustáquio não é aquela posição natural dele. Exatamente. Para mim. Das duas, uma.
ou é para confluir Mora e Gabri, não é? Para encanto de Paulo Silva O e de sonhador. muita gente, mas eu acho que Mora isso não- Gabri e Samu. Sim, sério. enfim, mas e ainda por cima, deixa-me só falar agora, pegar um bocadinho também, porque é o tal reforço polaco que já falámos logo no início. Estão todos em estágio. Eu acho que, não sei se o Farioli, este estágio faz parte um bocadinho da modernidade que eu acho que Farioli trouxe ao clube, e já podemos pegar nisso porque esta semana ele deu uma entrevista à Sport TV e ao Jogo, onde eu não sei se vocês viram a entrevista completa ou não, mas pelo menos alguns trechos certamente vocês tiveram ecos. Eu acho que transparece uma modernidade e uma... Não sei, não digo que o Porto tenha chegado finalmente ao século XXI, mas, ou seja, depois de muitos anos, eu acho que tem aqui alguém que trouxe um espírito mais refrescante para os tempos em que vivemos. Já das ideias, Não, 2 ou 3 exemplos. Uma sala de reuniões que o Olival não tinha, que é um pedido um pouco Anacrónico, não? anacrónico, mas fica esta nota, que não tinha uma sala de reuniões e que de facto chega lá um tipo de 36, 37 anos, treinador, que se nota muito ao longo da entrevista que é um grande, que é um gestor de recursos humanos que percebe bola, e no mundo muito profissional do futebol, faz esse pedido, e esse pedido foi acedido pela direção. Acho que é uma das notas curiosas. A própria entrevista, muitas vezes os grandes factos da entrevista e os grandes pormenores da entrevista nem é o próprio jornalista que puxa muito por eles, mas ele dá, ou seja, uma abertura a contar episódios internos da questão de Samu ao primeiro posto a defender cantos. Isso por acaso até foi o jornalista que pegou, mas esta coisa da sala de reuniões, houve outros pormenores. Mas achas que foram talking points que lhe foram Não, acho que é dele. alimentados ou é Não, dele? é uma mentalidade diferente, ou seja, nós é que estamos habituados a que ninguém sai, o que sai, não transpira nada do Olival. Não. Se transpira alguma coisa do Ele Olival, foi lá e deu uma entrevista. Pronto, Não, é? bem. E deu uma entrevista que lá está. só que nós não estávamos Por exemplo, para habituados que a é que isso. nós queríamos uma sala de reuniões no Olival? Para quê? Sérgio Conceição não ia fazer reuniões com ninguém, para além do Dembélé e do staff deles, porque quem é que tem alguma coisa para dizer? Estamos a brincar, não é? Mas então este é finalmente... Este que sucederam também não. Sim. Eu acho que ele deu uma entrevista. Ele sentou-se e teve uma conversa, sem rédeas, sem... Obviamente com objetivos rédeas, muito com claros. objetivos claros, mas Com objetivos claros, ele passou a mensagem que quis passar, mas passou abertamente. ou seja, sem dizer, E não sem passou o abrir tempo todo a cofre dizer totalmente, nós mas- somos É isso. raça e nós somos o Porto e... Mas esta então Mas é a disse imagem... tudo, disse tudo e disse isto de uma maneira muito mais Falou adequada. muito direto sobre Rodrigo Mora, por exemplo, sobre a questão da reunião que tiveram, do comprometimento que tiveram. Falou sobre Mas pronto, ele o também próprio está numa Samu. fase ótima para fazer isto, né? Claro, Pode era dizer esse o meu ponto. Tudo o que ele fez correu bem. Claro, ainda não vimos como é que um italiano de 36 anos reaja à adversidade. Pode ser, veremos. E atenção, ele Eu também não faço questão nenhuma de ver, se eu queres também não. saber, Eu por mim fico, por mim fica assim. muito Mas bem é na engraçado que dúvida, ele também, a questão do italiano, eu também, nós estávamos a falar isso em off antes de tu chegar, Silva, que é, ele veio do Ajax, e acho que a experiência dele no Ajax, numa organização super profissional de um clube num norte da Europa, acho que isso lhe deu uma outra Mas bagagem. este então será o primeiro treinador Vilas Boas com a imagem mais corporate ou mais adaptada a um mundo empresarial, um mundo de estrutura diferente da relva, diferente de um Sérgio Conceição, Sim. de um Vítor Pereira, de uma perspectiva Futebol do Porto anos 90 a passar para o novo século devagarinho, a adotar novos... É o primeiro treinador com perfil de manager e Exatamente. não de coach. Aliás, não é o primeiro, é o Mourinho. segundo. Mourinho, não? André Vilas Boas. Sim, eu certo. acho que ele é o mais próximo de Vilas Boas que nós já tivemos. Com uma vantagem. O presidente que me perdoa, mas isto cada um tem a sua opinião, com a vantagem de que eu acho que ele é melhor treinador Isso aí, do que o Vilas Boas. talvez. Mas é engraçado fazer isso, porque depois há uma dicotomia que esta semana também foi conhecida a carta, não sei se vocês viram a carta que André Vilas Boas escreveu a Tiago Silva, Tiago, sim. que é uma coisa que já não se faz no mundo moderno, escrever cartas. Isto depende de marketing, desculpa lá. Não interessa. É marketing, mas Eu até acredito que a carta existiu e de facto teve eu quero aquele peso. acreditar nisso. Pois, Eu quero acreditar mas nisso. o nosso departamento de marketing, se o treinador é arejado e Dragão é uma de marca ouro. de Dragão de ouro para modernidade, cada mal.
o departamento, o marketing, o nosso marketing saltou para aí de 1998 para 2029. Disparou. Ou se calhar era o mesmo e deram E outras... disseram, olha, agora podes trabalhar, fazes o favor, está bem? Pode ser isso também. Portanto... Sim, não sei. Pode ser. Pode ser isso. Pode ser, eu não, até agora, porque não conheço, não sei mas quem são mas as é pessoas. engraçado ver uma carta daquelas, Mas- ou seja, estamos a falar da modernidade e estamos a falar de uma... Ou seja, nota-se ali também a paixão do presidente pelo clube e o facto de, apesar desse tal corporate, dessa coisa do futebol moderno, pelo menos tem ali uma paixão que continua, que sempre que ele sempre teve, não é? Aquele próprio discurso que ele teve já depois de sair nos Ele Dragões teve de e Ouro. alavanca-se disso, não é? Sim. É evidente. Como é? O facto E de bem, saber claramente, aliás, estava, acho que agora no caminho, e estavam a falar, acho que o presidente deu uma entrevista na Dinamarca, a propósito do Frodo. acaba só isso. Só o facto do presidente ter uma entrevista na Dinamarca, Não, foi por causa do prémio de Froholt. seja, Pronto, mas basta isso, basta essa exposição. Em que ele explicou como é que nós o tínhamos conseguido contratar, e boa parte disto tem a ver com a relação humana, ou seja, esta nossa modernidade, e isto é modernidade, também passa por olhar para os jogadores muito para lá do agente, desde logo, embora não o desconsidere, não é? Mas Claro. para lá do agente e para lá do futebol, não é? É um produto. Mas eles olham... É um produto que tu consegues adaptar à tua realidade. Nós estamos a ganhar muito em olhar para eles para lá da dimensão produto, para lá do futebol, porque ele estava a Além explicar dos que o números. Frodo, sim, que foi muito importante, e que quando os outros clubes e os grandes clubes entraram na jogada, o Porto tinha chegado muito antes e já tinha construído uma relação com a família, com o jogador, com o próprio Copenhaga, que nos permitiu que ele escolhesse. Isso também, Na foi, verdade, isso ir também foi o para- que o Porto para cá. fez nos anos O 80 e Tiago, nos anos a 90. carta, não é? Foi também Contratos de aperto de mão, não é? certo, mas não, o Porto no outro tempo também esteve à frente e agora o Porto também parece estar um bocadinho à frente, pelo menos nisso. Mas a mudança eu acho delicioso que nós consigamos explicar a jogadores que obviamente não conhecem o Porto as coisas de forma que eles depois pensem como eu pensaria, que tem 10 propostas, mas uma é do Porto, quer dizer, é que não pensas duas vezes. uma última não nota pensaria. sobre Farioli na entrevista é duas, aliás. Uma é aquilo que nós já tínhamos falado uma vez aqui, eu e o Silva, Jorge Costa, que o Silva tinha dito, que é como é que é possível, nota-se tanta emoção dos jogadores, mesmo alguns que tinham passado meia Tiveram dúzia de semanas dias com ele e mesmo assim nota-se essa emoção. Verdade. E Farioli emociona-se, fala da relação que teve e da famosa frase de Jorge Costa e do legado que está a perdurar e que eles querem eternizar e querem colocá-lo já nesta época. Isso é marcante. E depois uma outra coisa, agora só a nível geral, estávamos a falar da modernidade. Eu acho que Farioli também é um tipo que percebe não só o tempo em que está, mas também os jogadores que tem, porque os jogadores de futebol de hoje em dia são completamente diferentes dos jogadores de futebol das pessoas de há 20 anos, há 30 anos, e isso acho que a forma de lidar com os jogadores acho que também ele está a entender muito bem. Acho que é um tipo que é jovem, é arejado. Veremos, obviamente, é muito mais fácil falar em cima de vitórias, da melhor primeira volta da história do clube. Não é da melhor primeira volta Se da história apanhar a de naça todas, dos aliados, que é o que muita gente se diz. se mas for com não- uma garrafa de espumante para os aliados, por cima de um caminhão ou qualquer coisa, aí será dos nossos. Aí é Ok. finalmente. Se ele conseguir ser o tipo Mais sóbrio da Concílio, aí sim. O segundo tipo mais sóbrio da Segundo, Concílio, desculpa. segundo. É difícil ser o primeiro. Vamos falar vamos à figura da semana, primeira rubrica deste podcast. Porquê é que eu estou a encaixar já a figura da semana? Porque a minha figura da semana já foi Farioli. Já disse o que tinha a dizer. Eu esqueci-me de pôr a figura, mas era isso mesmo que eu queria dizer. Mas eu estava Tudo. Não, porque não sei se viram a entrevista. não sei. para quem não ouviu os últimos 10 minutos, foi exatamente isso: é puxar atrás, não na box, mas onde quer que estejam a ouvir. Mas vamos falar de Pablo Rosário. Jorge, é a tua figura da semana, até porque há pouco já tinhas prometido falar um bocadinho, mas Sim. És fã do Caribe. Eu sou. tudo em mim grita merengue e salsa. Não, Sobretudo o calor. exatamente. Coisa que eu sou muito próximo. Não, o Rosário foi uma pechincha. O Rosário custou 4 milhões e tal,
4 milhões, qualquer coisa, que são valores que normalmente pagas ao Alverca. Ou pagas Eu acho que custou 4 milhões mais o Caramol. Eu acho que aquilo. Se calhar tinha strings attached e tivemos de trazer o outro rapaz. Mas o Rosário é o tipo de jogador que eu acho que é sempre, não digo mal amado, mas são aqueles jogadores que nunca são destaque de capa, nunca são muito, muito valorizados. E eu me identifico um bocadinho com a ideia de Jack of all trades, neste caso não Master of none, mas Master of something. Ele é o jogador que eu quero ter sempre, é um tipo de jogador que eu quero ter sempre no plantel, porque é um jogador que faz o que é preciso quando é preciso. É uma espécie de Arsenal do Benfica, mas a jogar pelas forças do bem, portanto não vamos comparar, que é um gajo que por acaso que eu valorizo imenso, mas é exatamente o que tu precisas para ter um plantel equilibrado e que te permite fazer um bocadinho disso para todo lado. Um bocado a imagem do PP, mas o PP tínhamos uma expectativa completamente diferente, Verdade. que ele produzisse bastante mais. É um gajo fundamental para suprir está a ser, espero que continue a ser, para suprir uma baixa de rendimento do Varela, que começou bastante bem a época e foi a pique por aí abaixo, tanto na tomada de decisão como na fisicalidade, na capacidade de introduzir dinâmicas no jogo. O Rosário vai falhar muito mais que o Varela, vai falhar muito mais passos, mas vai tentar muito mais passos, vai falhar muito mais interseções, mas vai estar muito mais próximo da bola quando for preciso interceptar. E é um jogador que, tendo a mentalidade de perceber que não pode ser sempre titular, ou que a vida dele não vai ser uma vida de estrela ao nível de um Mora, ao nível de um Froholt, de um Samu, ou até dos polacos que jogam atrás dele, mas é um tipo essencial e é uma pessoa que me parece um elemento do plantel que me parece que vai ser um dos esteios da equipa até ao fim do ano. Nós temos aqui, temos discutido isso e eu defendo, e acho que tu vais concordar comigo, se não a vez de pois, nessa claro boca, que te desfaço. Não, mas se nós jogarmos com Pablo, vamos marcar mais golos. Mas também vamos sofrer mais golos. Arriscas-te a sofrer mais, sim, é verdade. Se jogares com Varela, vais sofrer menos golos, mas também vais marcar menos golos. Provavelmente. É? Porque acho que há ali um raio de ação. É o risco que tu estavas a dizer. Eu acho que ele faz mais. passos verticais como raramente vi o Varela a fazer nos últimos anos. Não vês. O Varela faz lateralização. Joga no. Pois, não faças. Às vezes devia fazer sim. Mesmo. Mas por isso acho que o Rosário foi crescendo no plantel, foi crescendo a influência na equipa e está ali muito bem. Vamos à figura da semana do Silva. Isto também para passar para falar sobre a equipa B. Porque acabou o efeito 100% vitorioso de Andorinha. Não acabou. 100% vitorioso? Não, 100% vitorioso, certo. Sem derrotas. Mas a verdade é que nós não perdemos. Sem derrotas. Não, é verdade. Não, mas eu disse 100% vitorioso. 100% vitorioso. Andorinha joga, o Porto ganha. Deixou de ser verdade. Mas Andorinha joga, o Porto não perde. Continua a ser verdade. O Porto foi à margem sul empatar. À margem sul que não interessa, não a margem sul do Douro, mas a margem sul do Tejo. Empatar 1-1 contra. Aquilo é Gaia, praticamente. E a rebote. Mas tu queres trazer Mateus Mide, que esteve juntamente com mais 3 campeões de sub-17 no estágio que o Porto está a realizar neste momento, nas férias do Algarve. Eu também me importava de ir agora para o Algarve uns dias. Não, todos nós em alguma fase da nossa vida, não é? Já tivemos eu vou de férias para o Algarve, mas as férias em janeiro mais complicado, mas eu bem que precisava agora. Mas Mateus Mide, Porto B, o que é que nos queres dizer? Para já, e em relação a esse jogo, de facto, João Costa titular e nós não perdemos. Mas podíamos ter perdido. Podíamos, não tivemos longe. E é curioso, Mateus Mide, não por este motivo só, mas acho que fica, para quem conseguiu ver o jogo de alguma forma, a entrada de Mide muda o jogo. É muito curioso, isso é muito curioso. E era uma coisa que eu na B assisti quando vi entrar Francisco Conceição, Rodrigo Mora, e portanto o Mide por isso é a minha figura da semana, e por este motivo é que eu acho que o clube que construiu Mora, por exemplo, deve neste momento focar-se muito no Mateus, porque nós queremos que ele seja Mora e não Félix. E não é Félix só porque saia, ou é Félix porque não queremos que caia, não é?
O facto deles estarem no estágio é um bom sinal, acho que é um prémio, foi o prémio que Farioli deu aos nossos campeões do mundo, porque foram, não é? Foram todos. Foi o Bernardo, Não, foi o Bernardo, Bernardo. Há um que não vai. Não te sei dizer agora qual é o Pois, que não porque vai, eram mas cinco. eram 5, há um que não vai. Não vai o Duarte, O Kelmic foi. o Kelmic foi. Shelmick, o Bernardo, o Mid. Mid. Apanhaste-me. Podes continuar, mas eu E falta este. vou ver. Não, Se houvéssemos foi. uma base de dados disponível aqui a ver. Não, mas foi. Deixa-me, vou só ali Bom, aos arrumos. Pergunto isso, Vou aos sim, arrumos, sim. já vem. Johan Pereira. É possível. Não foi. Ou não foi? Acho que não foi. Não foi? Ah, não sei. Olha, não nos sabia racistas de miúdos cujo nome começa por Y, mas está tudo bem. Bom, mas acho que foi um prémio e foi bem entregue, oxalá eles tenham aproveitado. O Mid é a minha figura da semana porque eu confio muito que ele vai ser a nossa figura da semana muitas vezes, durante muito tempo, espero eu, mas se calhar não vai ser assim tanto, mas espero que chegue a como chegou Mora, e para isso precisa de ser cuidado pela estrutura, no tal projeto que durante anos nós falámos, a culpa é do Cavani, que devia haver e que eu começo a achar que existe. Ion Pereira não foi, está recuperado de uma lesão que esteve sofreu ao serviço da equipa B. De resto foram os outros 4. Ok. Martim, Bernardo, Mateus e Duarte. Ficam os nomes próprios. Martim Shelmick, Bernardo. Cunha Lima. Duarte. Isto é uma coisa que eu quero dizer aos senhores que escrevem para o jogo. É que não dá para fazer mashup de nomes e dizer que são laterais esquerdos e campeões do mundo sub-17. Tenho pena. Deixa-me só continuar aqui um bocadinho na cena da equipa B, porque há pouco eu falei da entrevista de Farioli, mas há esta casa aqui, o 00, deu 2 entrevistas. Uma a não vamos falar muito sobre ela, não sei se vocês viram, foi ali o Humberto no Está Tudo Ok, ao Xavi Malian, o guarda-redes do Porto, Dragão de Ouro, Bidragão de Ouro. Fica também o convite para verem essa entrevista. Houve outra entrevista nos intervalos dos nossos episódios, que foi ao Folha, no Destino Saudade, com o Pedro Jorge da Cunha e com o Rui Miguel Tovar. Não sei se vocês viram essa entrevista, ou pelo menos ouvi clipes. dizer, não, ouvi falar, mas não. A entrevista está muito, muito engraçada. Não dava, não vi o Folha a ser um bom entrevistado naquele contexto. Estou a provocar Ele o esteve Silva. a isto dizer, Não, eu estava à espera. Não dava nada pelo Folha. quer dizer. Estava à espera que te chamassem a ti, Silva, para ir lá falar com ele um bocadinho. Restraining order. Verdade. Não tens uma restraining order para ele? Tenho. E estou A menos de 50 metros. Aliás, acho que já aqui no canto me retratei em relação à Folha, porque atrás de mim virá quem de mim bom fará. Eu já vou passar a provocação ao Silva por causa do Folha. Sim. Nessa entrevista, mas a entrevista está muito, muito, muito engraçada, como todas do Destino Saudade, é verdade, mas ele tem alguns pormenores interessantes. Um deles é, e isso há pouco nós falávamos do gol do quase gol do William nos Açores. Ele dizia a certa altura que os extremos no tempo dele eram muito mais corajosos do que os extremos atuais. Dizia ele que os extremos, mas ele tem razão no ponto que é os extremos, que por cima não havia aquela coisa dos extremos invertidos, portanto o extremo esquerdo joga à esquerda, o pé esquerdo joga à esquerda, o pé direito joga à direita, era para centrar. E era para ir. Era aliás, driblar, mais alto centrar, possível. Aí está um tipo que, se tivesse conseguido, porque ele driblar, se tivesse conseguido acertar na parte do cruzar, tinha sido um extremo fantástico. Foi bom. Ele não era assim. Melhor sistema antidrone, melhor sistema antidrone nos anos 90. Um sistema antidrone, o Folha cruzava e a bola. Não havia nada numa altitude acima de 20 metros. Encerrado. Zelensky, se me estás a ouvir. Mas ele dizia a certa altura então que os extremos eram mais corajosos porque atualmente não se arrisca tanto, e o William, por exemplo, é um tipo que arrisca bastante e não tem medo de arriscar, de falhar, de arriscar, falhar, enquanto por exemplo o Borja Sainz é um extremo diferente, não parte para cima, é mais cauteloso, com tudo o que isso tem de bom e de mau, mas obviamente que uma das pérolas que sai da entrevista de Folha, né? É sobre Mora, dizer que ele é o pai de Rodrigo Mora, é um pai desportivo de Rodrigo Mora. Exatamente. Queria que o Silva comentasse isso, mas também queria. Mas eu antes, é muito curioso, porque isso vai também encaixar um bocadinho na minha memória da semana, porque ele perguntaram, acho que foi o Pedro que lhe perguntou que jogadores é que o Mora. Que jogador é que ele recordava olhando para o Mora? Porque ele a certa altura diz que quando viu a primeira vez o Diogo Costa disse que se lembrou logo do Vítor Bahia, disse que estava ali o novo Vítor Bahia e colocou a treinar o Diogo Costa em escalões mais superiores, e ele fez uma associação do Mora a um jogador que eu
ainda não me tinha passado pela cabeça, mas que faz algum sentido. Não sei se. Medo. Não, medo, não tenhas medo. Dmitry Alenichev. Com que idade? Não. Faz sentido, até Não, podia, ele ele até aquelas podia ter rotações, dito- porque o Sim. Alenichev é um tipo muito subestimado. Ele na Roma. Não, no por Porto. exemplo, mas mesmo na Roma fazia um jogo diferente do que fazia no Porto. Certo, mas no Porto é um jogador subestimado. Naquele meio campo, ele faz muitos jogos. Se não é o 12º, o 13º, o 14º, é essencial. E era um tipo que tinha com a bola Sem nos dúvida, pés, uma era qualidade fantástica. inacreditável. A primeira camisola do Futebol Clube do Porto que eu Galucci? comprei, ia comprar do Alenichev, só não comprei do Alenichev com o nome atrás. Tudo. Porque compraste que é do Pavlin. Não, porque comprei de Jorge Costa. Ok. Pronto, faz sentido. Pablo, aí está outro Como jogador, assim outro do jogador Pablo? Porque muito eu vou-te subestimado. dizer porque eu tenho um amigo que tem dessa época, 2000-2001, a primeira da Sim. Nike, comprou as duas. Comprou a azul e branca a dizer Pavlin e a amarela a dizer Alenichev. Sonhador. Esse devia gostar de Namazo também. Esse rapaz. Podemos falar sobre isso Não já podemos agora. nada. Espero Podemos, que falem podemos. sobre... Eu não sou já MC, falamos de Santa sorry. Clara. Não, Já falamos de Santa Clara. Não Não, já falámos do Santa Clara e do gol extremo. Se era para isso, por amor de Deus, tenham tido. Bom, mas então. Folha, lá Mora. vamos. Folha. Sobre essa assunção de paternidade do Folha em relação ao Mora, eu devo dizer-te, pá, e com a maior sinceridade, ó Folha, é verdade. Se o Mora tem um pai desportivo, é o Folha. Que foi o tipo que o recebeu com 15 anos na equipa B. O Folha que, na minha opinião, tinha um traço que era eu quero pontuar, eu quero fazer pontos, eu estou a disputar um campeonato e, portanto, se tiver que jogar este gajo que tem 35 anos, eu jogo com 3 centrais contra o último porque preciso deste ponto. E com o Levi Faustino entrar para trinco. E com o Levi Faustino, ponta de lança, lateral direito, trinco e, se for preciso, extremo esquerdo. Ele fazia as posições todas, mas e quando recebe um miúdo de 15 anos, não é? Não demorou quase nada. Eu acho que estava no, se não foi no primeiro, foi no segundo jogo em que o Mora entrou, e ele deu-lhe todos os minutos e todas as condições e não teve nenhum medo de arriscar e de lhe proporcionar aquela pequeníssima, foi muito pouco tempo, rampa de lançamento de que ele precisava. E nós percebemos quando o Mora entrou a primeira vez em campo, que pensei, o miúdo de 15 anos foi para bater o recorde, né? Bater o recorde, o jogador mais jovem, assim, não passem a bola ao miúdo, que ele coitadinho desfácil, ele borra-se todo. Nós Curioso, nessa entrevista, o Folha diz que esse era o pensamento da mãe, que a mãe de Mora falou com ele no momento, ou numa renovação, ou de uma assinatura de um contrato, e disse: não me ponha o miúdo a jogar, que ele vai ser. E o miúdo entrou, o Folha com mais piada. O Matias da vez, né? O miúdo entrou e passaram-lhe a bola. E ele recebeu a bola, fintou 2 gajos, depois foi para o chão e não sei o quê. Não tens medo? E não tem. E é por isso que ele vai ser um bolador. O que é que faz? Ó Sandra, sim, vai. E se não for, o Vitinha também se calhar não vai ser, não é? E sim. Podia muito bem ser. É esse o nível. Mas não teve medo e o Folha também. Não teve medo nenhum e teve... Não é coragem, teve o bom senso de perceber que estava ali uma joia. Portanto, eu acho que o Folha tem... Sim, é ele o pai desportivo do Mora. Não sei que trabalho é que tinha feito inclusivamente anteriormente. Isso não sei, só estou a falar deste aspecto específico. Fica então o convite para quem não viu, para ver a entrevista aqui e fica no, o convite no ao 00. Folha para vir aqui ao canto também, que eu... Claro. Eu vivi Claro. para ouvir o Silva elogiar o Folha. É um marco. Vamos lá. É um marco. Eu disse... Sim, Ou confirmar ele foi honesto. algo positivo foi sobre verdade, o Folha. foi verdade. Folha. Ainda não é a última vez que vamos falar de Folha neste episódio, porque antes de fazermos antevisão ao jogo da taça, eu vou primeiro à memória da semana e vocês já vão perceber porquê. Silva, agora começas tu com a memória da semana, porque tu queres trazer a André Silva e uma final da taça, não é? Sim, é a final da taça de 15-16, ou seja, exato, 16. era isso que eu ia dizer. José Peseiro no banco a gritar Abu, Abu, Abu. Bom, Braga, não é? Porto Braga de Paulo Fonseca. Marcano, Esta hora não dispõe bem, pois não? Marcano, Elton. Até me dói. Elton. Bom, porque é André Silva que deu uma entrevista que foi publicada hoje, em que ele diz que, como nós dissemos na altura, mas era mesmo necessário, que saiu demasiado cedo. E é verdade. Não devia. E eu gostava, o Jorge sabe, eu gostava particularmente do André Silva. Aliás, acho que
ele era o Evanilson que nós formámos. Claramente não vai chegar àquele nível. Acho que o Evanilson está bem em Inglaterra. Este ano está a acho que bem. nunca vai valer os 80 milhões que eu previ que valesse, mas é também porque saiu, porque podia ter ficado. Bom, Saiu com 40, ou 45. 45, acho. 45. É só metade. Mas André Silva, e essa final, porque eu estive nessa final e estava por trás da baliza, em que o André marcou de bicicleta nos descontos. 93, 94. Um jogo em que nós já estávamos todos mais do que acabados, né? Pronto, isto vai acontecer. Ainda por cima pelas incidências, da maneira como nós sofremos os golos, e ele faz aquela bicicleta e leva-nos para penaltis em que perdemos. Um clássico. Mas tenho muita pena que o André, que é uma memória para mim, porque eu tenho um span de memória muito curto, é uma memória porque eu acho que ele não vai chegar ao nível que eu achei que ele ia chegar. Acho que vai, fez uma boa carreira, ainda é muito novo e vai conseguir fazer mais coisas boas, mas não vai chegar àquele nível. E eu não sei até onde é que uma parte disso não tem a ver com o facto de ele não ter feito mais um ano. Porque ele era titular do Porto, claramente, era um jogador importante daquela equipa e ia continuar a ser. E eu não sei se mais aquele 1 ou 2 anos não o tinha elevado para um patamar mais sólido quando saísse e lhe proporcionasse uma carreira bastante melhor do que aquela que ele está a ter e vai ter. E acho que isso deve servir de aviso aos nossos miúdos e à nossa direção em múltiplos casos. Rodrigo Mora, se me estás a ouvir, tem cuidado, vai fazer análises, que eu desconfio de saídas prematuras. Vamos. O recado está dado. Já deve ser. Foi mais um momento. Rodrigo Mora, não saias tão cedo deste podcast. Jorge, vamos passar para ti. Cronologicamente, agora vamos falar de Porto Benficas. O teu que tu trazes hoje é uma memória 92-93 e explica-nos porque é que queres falar deste jogo onde o Porto ganhou por 1-0. Ganhou por 1-0 a 92. 8 de novembro, qualquer coisa de novembro de 92, porque foi o primeiro jogo que vi como sócio. Desculpa, final da taça 8 de novembro. Não, Este não é taça. Este não é taça, este é campeonato, Porto desculpa. Benfica, está on topic, mas não Desculpa, precisa ser mas taça. o Memo dizia que tinha que ser finais de taça. Não. Dizia. Vi um meme diferente. Tu não recebes a mesma cartilha? Ainda não. Não assinei contrato. Este jogo foi... O moço no grupo, faz saber. Este jogo foi o primeiro jogo que vi como sócio no Dragão. Nas Antas. Nas Antas, perdão. Só para marcar a minha idade mesmo e a senioridade, vá. E graças também à ferramenta do 00, que eu continuo a adorar aquilo. Eu assisti ao vivo. E foi um jogo para lá do marco histórico, que é o primeiro jogo que um miúdo de 13 anos foi ver às Antas, ao seu estádio. Naquela altura em que a malta podia entrar ao intervalo porque a porta estava aberta, as pessoas iam ver o jogo, meu pai ia buscar e ficava lá a ver a segunda parte. Nesse jogo não viu nada, porque esse jogo foi um jogo do Clássico de Nevoeiro, em que durante 70 minutos o estádio das Antas esteve coberto com uma camada de nevoeiro quase ao nível do relevado. Hoje em dia o jogo, a não ser que fosse em Coimbra com chuva, aí podia jogar, mas nessa altura o jogo decorreu, houve lances em que as pessoas não conseguiram perceber o que é que estava a acontecer e houve penaltis falhados e houve o Mostovoy que passou pelo Vítor Bahia, chutou ao lado e as pessoas pensavam que tinha sido golo e ninguém percebeu muito bem o que é que se tinha acontecido, até que depois o jogo é decidido por um penalti marcado pelo Timófte, um dos melhores jogadores que me lembro de ver jogar pelo Porto, dos poucos jogadores que eu aplaudi quando marcou um golo no Estado das Antas, pelo Boa Vista. Um livro? Ou um remate fora da área? Remate fora da área. Sim. Ainda por cima pela rotunda. E é verdade, mas imagina verdade, o quão eu gostava daquele rapaz. E o jogo é decidido porque há um lance perto da área do Benfica que deu origem ao penalti, o penalti bem marcado, acho eu, porque estava no voeiro, não faço a menor ideia se o penalti bem marcado ou não, mas foi um penalti sacado pelo Jorge Costa. E achei que era uma boa homenagem trazê-lo para aqui. Deixa-me só dar o 11 de Carlos Alberto Silva, Vítor Bahia, João Pinto que falha um penalti nesse jogo. João Pinto, Bandeirinha, Aloísio Jorge Costa, André, Semedo, António Carlos, um brasileiro, que se pegou à porrada com o Paulinho Santos no treino, consta. Rui Filipe, Costa Adinove e Domingos Paciência. Ainda entraram Timófte,
ao minuto 60, tal como Jorge Couto. No banco estava Valente, Paulinho Santos e Paulinho McLaren. Tanto Boa Vista nesse, Tanto Boa Vista nesse banco. Boa Vista. Tanto Boa Vista neste banco. Na malta que entrou. Só O Jorge entrar- Couto e o Timóteo entraram. Ainda ficou o Paulinho, que falhou aquele golo fantástico no Bessa também. Muito Boa Vista. Na equipa do Benfica estavam 4 jogadores que viriam a jogar pelo Porto. Juran, não. Yuran, Kulkov, Kolkov, Panduru? Não. Silvino, que Silvino. defende o penalti, Certo. e Fernando Mendes, defesa esquerda. E ainda havia o Kennedy, que não entrou, mas que depois também chegou a jogar. Também chegou a jogar. 98. 97, 98, sim. Faz a segunda época, a segunda parte da época, praticamente sempre a titular com António Oliveira. Eu trago uma memória diretamente relacionada com a taça, Porto Benfica, 23 de janeiro de 2001, portanto, foi oitavos de final. Isto foi o jogo de desempate, numa altura. Os mais novos que nos ouvem, a taça havia jogo de desempate, ou seja, se houvesse empate no primeiro jogo, após 120 minutos, não era decidido em penaltis e havia o jogo na casa do visitante. À conta disso, não havia a Estrela da Amadora ganhar a taça. Contra Conferência. Conferência. Depois Foi jogo. tu não viste, ok. Eu não vi porque não foste. só tinha dinheiro para comprar bilhete de uma vez, mas não. Duas vezes. Agora Não, mas outro jogo, exato, não dá. sim, porque esta Vá, regra vão estendia-se vocês. até à final. Isto ainda foi nos oitavos de final e eu creio que isto é 2000, 2001. Não sei se é a última vez que esta regra existe, em Depois 2001, houve 2002. um jogo em Paris também que nós perdemos com o Sporting Isso é 3-0. supertaça. É supertaça. Isso é supertaça. A supertaça ainda. Bem, para a supertaça, para explicar, precisávamos de mais meia hora, obviamente. Taça da Liga precisa de um... A taça da Liga, precisamos de chamar o Luís Rocha Rodrigues. Mas este Porto, Benfica, portanto, o Porto tinha empatado 1-1. Isto foi uma série em janeiro que o Porto jogou em 7 dias, 3 vezes com o Benfica. 2 para a taça e 1 para o campeonato. O primeiro foi empate, eu vou tentar fazer isto de memória, mas o primeiro foi empate, 1-1 na Luz. Depois o Porto para o campeonato foi perder 2-1. Primeira jornada da segunda volta, este Fernando Santos, 2000-2001. E depois o Porto, passado 3 dias, joga nas Antas, o jogo do desempate, digamos assim. Porto Benfica 4-0. E é por isso que eu trago. Porquê? Eu não fui ver este jogo. Na altura fiquei muito chateado por não ver este jogo. Fiquei mais chateado depois do resultado, porque eu há muito tempo que sonhava que ver não digo uma goleada, mas assim um resultado histórico. O Porto tem ali os anos 90, o Penta e tudo isso, nunca tem muitas goleadas. Tem os 5-0 da Supertaça na Luz, mas nos campeonatos o Porto nunca tinha assim resultados muito desnivelados frente aos rivais. Era sempre os jogos mais equilibrados, digamos assim, apesar de pender quase sempre para o Porto. E eu fiquei na altura danado, mas eu neste ano praticamente não fui, apesar de ter lugar, não fui, porque é nesta época desportiva, em outubro de 2000, que morre o meu avô, com quem eu ia aos jogos, e portanto eu ia também com a minha tia, filha dele, e ela nesse ano não estava com capacidade para levar um miúdo de 12 anos, tantas vezes assim ao estádio, e chovia a potes neste jogo. O estádio não estava longe, está cheio, mas foi uma primeira parte. Revejam a primeira parte, está no YouTube. É um show de bola. Este Porto 2001. 2001, este Porto de Fernando Santos, o de 99-2000 também é muito desvalorizado, mas este também, o Porto jogava bem à bola, mas perde os 2 campeonatos de forma bastante inexplicável. Não é inexplicável porque pode-se explicar com algumas coisas, isso fica para outras núpcias, mas é um Porto com, só dizer o 11, Pedro Espinha na baliza, Nelson à direita, Ruben Júnior à esquerda, Jorge Costa outra vez e Jorge Andrade, exatamente. Depois o meio-campo, este meio-campo na primeira parte, o Carlos Paredes fez um jogo inacreditável. Carlos Paredes, paraguaio, Deco, Alenichev, Capucha à direita, Pena no meio e Folha à esquerda. Folha já depois de ter Folha sido... ainda foi para o Liège. Foi para o Liège, veio, o Fernando Santos mandou, e depois ele veio. E depois ele ainda é treinado pelo Fernando Santos no AEK. É curioso, nessa entrevista fala-se disso. Entrou ainda Emílio Peixe, Cândido Costa e Miran Pavlin. 4 golos, deixa-me só dizer os nomes dos marcadores. Alenichev marcou 2 vezes, o primeiro e o último do jogo, o último de penalti. Pena e Carlos Paredes marcou a passo, a canto de Alenichev. Estamos a chegar à hora do episódio, por isso é que eu quis trazer aqui isto para falarmos agora do próximo jogo. Nem parece que estamos nesta época desportiva, porque depois de meses de outubro, novembro e dezembro cheios de jogos, estamos aqui já quase com saudade de jogos, mas o próximo é bem quentinho, é um jogo que se decide num só dia, jogo da Taça, dia 14. Jorge, começo por ti. É um jogo... Muita gente ainda vai ter na memória o último jogo do Porto Benfica, que eu acho que é um jogo determinante para se perceber
esta temporada, eu acho que até na mudança, eu já disse isso aqui, acho que a mudança de postura do Farioli na comunicação social, eu acho que ele aí percebeu exatamente qual era a exigência que os adeptos tinham para com ele, porque ele saiu desse jogo. Na conferência de imprensa estava bastante satisfeito pelo empate, disse que pronto, o importante é não perder, e a postura como ele, a forma como ele lançou Mora naquele momento, que depois até podia ter dado certo naquele golo, ou naquele quase golo, mas eu acho que sentiu-se Farioli que não queria perder aquele jogo, e ele depois disso mudou até a postura dele no banco, e não sei se internamente mudou alguma coisa. Eu acho que é um jogo definidor. Muita gente tem esse jogo então na cabeça, porque foi o único jogo em Portugal para a Liga que o Porto não venceu. Como é que encaras este jogo? Tu, tal como eu, também és um pessimista crónico, já o disseste aqui. Eu não gosto nada de ver o Benfica passar, ai, coitadinhos, estão tão mal, vamos ali, vamos tentar jogar, fazer igual. Eu não gosto nada deste discurso. Quem vai fazer igual são eles, e vão. É o mesmo treinador, vai ser a mesma abordagem, a mesma muralha defensiva, o mesmo jogo de contenção, o mesmo perder tempo quando é preciso perder tempo, a mesma tática habitual. Não sei muito bem quem é que vai jogar, porque há uma diferença, é que não há Luquebac, eu não sei quem é que... Não há Luquebac, que fez diferença. Era o desequilibrador, e sim, esse era dos poucos que me metia um bocadinho de respeito. Agora, é um Porto Benfica. Podem pintar isto da cor que quiserem, mas é um Porto Benfica no Dragão, ainda por cima não há empates. É um Porto Benfica em que tem de acabar com um resultado, espero que seja uma vitória nossa, mas eu acho que não vai ter o mesmo peso emocional que teve o do campeonato. Sou muito sincero. Mourinho já cá está há algum tempo, aquele foi o primeiro jogo, foi o primeiro jogo fora, a sério, para Mourinho, e para nós foi... não digo que serviu um bocadinho como desculpa o lance do gol e os puxões e nós estamos e as arbitragens. O jogo da taça não tem o mesmo peso emocional, sou-te muito sincero, e não tem para a maior parte das pessoas. Agora, o que não quer dizer que não seja o Porto Benfica, e vai ser um jogo que eu vou, como todos os Porto Benfica, começo a ver o jogo e quero que acabe, porque a tensão apodera-se de mim, eu não quero estar ali, quero que aquilo acabe e quero ganhar este jogo, nem que seja por 0-0 e vamos embora. Estou muito curioso para perceber como é que o Porto vem depois do estágio, porque eu não sei o que é que isto vai servir. Eu não sei para que é que serviu. Não sei se serviu só para um bom exercício de team building durante uma semana em que eles estão relaxados a ouvir, com treinos normais, treinos tradicionais, mas com algum tipo mais de companheirismo, com algum tipo de criação de um espírito um bocadinho mais de união. Não que seja necessário, como se vê, aquela malta está unida. Mas mesmo este princípio Farioli moderno, como tu estavas a falar um bocadinho, de fazer este huddle interno e trazer a malta para o seio de si próprio, para criar em grupo, estou muito curioso para saber o que é que vai acontecer. O pessimista em mim diz, para quê? Porque é que vamos estar agora a abanar a meio? Não é preciso, calma, estamos a meio do campeonato. O campeonato não está aqui é a taça. É um jogo em que tu ganhas, tens via aberta para chegar à final da taça com alguma facilidade. É para ganhar. Não escolham quem quiserem, ponham o Tiago Silva a defesa esquerdo, ponham o Pablo Rosário à baliza. O jogo é para ganhar, não há mais nada a fazer. Silva, é curioso porque na altura o jogo do Benfica para o campeonato foi num final de ciclo, antes de uma paragem para as seleções. Agora vai começar um ciclo, pegando no que o Jorge estava a dizer, né? Depois desta paragem, o que é que se espera que o Porto traga não de novo, mas o que é que esperas para este jogo? Eu para já dizer que se este rapaz fosse uma garota gira, nós provavelmente seríamos um casal, porque isto faz sentido, não é? Porque eu tenho há uma canção do Bem Fachada que é Só te falta seres mulher. Tu viste? Não, tenho mais do que isso. Não, acho que não estou bem nesse patamar ainda, mas tinha de trabalhar um bocadinho. É que nem é a Barba, pronto, vá. Tinha de trabalhar um bocadinho, pronto. Mas isto porquê? Porque eu para já gosto dos jogos, não quero nada que... Quer dizer, os últimos que fiz queria muito que acabassem, porque estava a ser espancado com violência, não é? E parecendo que não, patões de força na boca dói. Mas de uma maneira geral encaro-os bem. Não... Acho que vamos ter um... Reparem, o jogo do campeonato é um jogo de uma competição a pontos. E como nós aqui discutimos, nessa altura, eu entrei com 4, salvo erro. 4 e ficaste com 4. Eu entrei com 4 pontos de avanço. Saí de lá com 4. Está bem, eu percebo, não há problema nenhum. Aliás, tanto que ao dia de hoje,
que estamos a falar temos 10, não é? Sim, nesse jogo também houve aquela coisa de se poder dar mais um safanão do Sporting que tinha empatado horas antes contra o Braga e portanto foi uma perda de oportunidade. Que bom, mas sim. pronto. Nada contra. E eu acho que Farioli percebe claramente que aqui estamos num cenário diferente. Aqui não há pontos. Ganhas, passas, não ganhas, ficaste. Acabou. E esta não é, de facto, ninguém encarará uma eventual, já vamos esmiuçar isso, a derrota neste jogo, como encarou a eliminação pelo Guimarães na Taça da Liga. Não, isso não existe. Portanto, acho que ele sabe isso e nós vamos jogar para ganhar. Se vamos ganhar, eu acho que vamos ganhar em 90 minutos. Mais do que isso. Eu acho que estão reunidas as condições para ganhar de forma basicamente tranquila. Eu entendo. E eu também acho, é verdade. E eu também estaria mais descansado, ainda mais descansado, se estivéssemos a apanhar o Benfica que ganhou ao Nápoles e ao Ajax e ganhou em Braga 2-2, não é? E eles mesmo agora empataram para a Taça da Liga, depois aquilo deve ter sido nos penaltis que foram de vela. Não, ganharam nos 45 minutos, não é? Pronto, ganharam. Nos segundos 45 minutos ganharam. E se não tivesse sido 3-1, também não tinha dado empate. Basicamente aquilo acabou empatado. Então, eles quiseram foi descansar também. E bem. Não foram para o Algarve, foram para o Seixal. Seixal é praticamente Algarve. Está para sul do Tejo, já é Algarve. Aquilo é praticamente Faro. Eu preferia, porque acho que haveria uma maior pressão para que, dos próprios adeptos, para que o Benfica mostrasse uma cara um bocado diferente daquela que mostrou no Dragão no jogo do campeonato, e aí levavam calmamente. Não vai acontecer isso, pelo contrário, não existe essa pressão. Os próprios adeptos do Benfica, se não levarmos 4-1, vamos sempre poder dizer, mas o ano passado, portanto... Isso é mau, porque vai deixar que Mourinho faça exatamente o que quiser e vamos ter uma retranca grande. Mas, objetivamente, nós somos melhores do que aquela equipa. Somos melhores. Neste momento. Não estou sequer a falar de potencial dos plantéis. Neste momento, o Porto é melhor. Portanto, tem mais condições para ganhar. Mais do que isso, eles estão mais fragilizados do que nós, mais cansados do que nós. E na minha opinião, e sou insuspeito, como o Jorge sabe, porque eu gosto de Mourinho, e na minha opinião somos mais bem orientados, temos um grupo mais unido, mais bem dirigido. Portanto, sim, eu acho que o Porto vai ganhar e vai ganhar tranquilamente. Pode não acontecer, como pode não acontecer, podíamos não ter ganho ao AVS, à AFS Vila Franquense, também podia acontecer, mas acho que somos claramente favoritos, acho que devemos assumir isso. Claramente, sem nenhum pudor, e temos contas para ajustar com esta gente e quanto mais depressa o fizermos, melhor. Dia 14 será então o embate da taça. Nós falaremos disso na próxima semana, no próximo episódio. Também gostávamos muito de saber o que é que tu achas já. E digo, eu estou um bocadinho mais do time do Jorge. É verdade. Não sei daqueles jogos que de facto é acabar o mais rápido possível. Agora também, pronto, a idade também me dá um bocadinho mais de tranquilidade, mas mesmo assim nestes jogos é mesmo... Então quando se vê ao vivo é mais... a adrenalina sobe e é para quando acabar... Quando chegas à idade do Silva, isso muda tudo. E é giro que funciona exatamente ao contrário. É muito mais fácil para mim ver no estádio. É? Catarse. Estou acompanhado, estou com os meus e podemos insultar tudo ao mesmo tempo. Não, sim, não, mas eu também concordo. Eu fico mais nervoso ver em casa. Sim, em casa é nervoso. Mas a adrenalina no estádio é uma adrenalina diferente nos jogos deste tipo de jogos. Por isso, eu sinceramente não faço grandes prognósticos, só no fim do jogo, obviamente, mas eu acho que estou um bocadinho mais. Percebi o lado. Tendo a ser o time Jorge em geral, mas eu percebo e acho que os teus argumentos são bastante racionais. E acho que o Porto é favorito. Não há aquela coisa de é um clássico, eu sei. Acho que o Porto é favorito. Pronto. Mas tem de mostrar. E tem de mostrar. Certíssimo. Às vezes não acontece. O meu ponto é, não gosto muito destas pausas, mas eu confio e acho que isso temos de confiar em Farioli, portanto tem dado resultado e acho que isso. E o que é que achaste do mercado? Do mercado ainda não acabou, falaremos disso mais tarde, mas o mercado... Eu só tenho uma questão que é, como é que vai ser se o miúdo polaco marcar um golo? Contra quem?
contra quem quer que Oscar, seja. chama-lhe Oscar. Mas porquê? Não, mas eu espero que não, porque eu quero muito que o speaker tenha que dizer Pito! Está do estádio Zeski. para aqui. É que não há alternativa. Não. Vai ser isso, vai. Pieto! Pieto é capaz de safar. Não, speaker. Vai Que é com a pronúncia certa, faz favor. Não. Se tiveste Miguel Castro, vais ter Pito Checo ou qualquer coisa. Pito! Jorge, obrigado por teres vindo. Obrigado eu. Foi bom. Foi um gosto partilhar esta hora contigo aqui. Muito portismo. Silva, voltamos para a semana e esperemos já com as meias finais da taça no bolso. A todos, obrigado por terem estado desse lado. Já sabem, 0-0, Canto do Porto. É provável que dê golo. Um abraço a todos.